nós vamos começar uma série de 3 episódios em que nós vamos falar sobre 3 problemas entre pais e filhos que podem trazer questões para a vida inteira. E eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto indigesto, é um assunto que muitas vezes a gente não quer ouvir. Mas eu gostaria que você ficasse comigo nessa série, que você acompanhasse, para que você possa entender por que muitas vezes a sua vida ela não vai adiante. Talvez você se identifique com alguns desses problemas e para cada um desses problemas eu vou trazer uma solução. Hoje nós vamos falar sobre a postura de superioridade dos filhos em relação aos pais. Antes de eu começar a falar sobre o problema e trazer a solução, eu já vou te pedir para deixar like nesse vídeo, para se inscrever no canal. Esse é aquele vídeo para você encaminhar no grupo de tretas da família, sabe? Para aquele irmão que acha que é pai dos pais, para aquela irmã que acha que é mãe dos pais. Então só encaminha sem dizer nada e faz ele assistirem, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai começar pelo menos a mudar a relação deles com os seus pais. Bom, o primeiro problema que a gente vai falar nessa série é a superioridade. A superioridade na relação entre pais e filhos acontece quando um filho se coloca como pai ou mãe dos pais. Nesse caso, é como se ele olhasse para os pais como incapazes, como se fosse assim: você não é capaz de fazer suas próprias escolhas, você não é capaz de decidir absolutamente nada sobre a sua vida. Então, este filho, ele se coloca na posição de tomar as rédeas da casa dos pais, tomar as rédeas da vida financeira da família e muitas vezes tomar as rédeas da vida dos irmãos. Muitas vezes o filho que adota essa postura, ele adota por uma percepção de fragilidade dos pais em relação à vida, ou quando os pais se colocam numa posição de vítima diante da vida. E sem um conhecimento adequado, é muito difícil para esse filho adotar uma postura neutra, uma postura sem julgamento, uma postura em que ele realmente está na posição de filho e não se coloca como o salvador da pátria dos pais. Eu costumo brincar que quando nós somos pequenos, quando nós somos bebês, crianças, a gente olha para os nossos pais como se eles fossem gigantes. E eles realmente são. A gente olha para os nossos pais como se eles fossem muito grandes e seres invencíveis. Mas quando a gente traz isso para a vida adulta, isso é realmente um grande problema. Naquele momento da infância, o nosso amor pelos nossos pais, ele é tão grande que a gente acha que é capaz de dar a nossa vida por eles, para poder salvá-los de qualquer coisa e de qualquer desafio que apareça nessa vida, no caminho, na jornada deles. Só que, infelizmente, isso não é verdade. Quando um filho se coloca nessa postura, ele está emaranhando ainda mais a situação fica cada vez mais confusa. Ah, mas Debs, como é que eu faço para resolver isso? Se eu até agora nem tinha consciência de que isso acontece na minha família. Então vamos lá, como é que você vai fazer para começar a resolver esse problema? E veja, gente, esse aqui é só um vídeo que te traz consciência e te traz uma ferramenta sistêmica para que você possa começar a olhar de uma outra forma para esses emaranhados que muitas vezes a gente cria através de comportamentos que não são muito adequados para a nossa vida adulta em relação aos nossos pais. A primeira coisa é partir para o entendimento de que você é pequeno em relação aos seus pais. Lembre-se que o seu pai e a sua mãe são desse tamanho e você é deste tamanho. Então, quando você olha para os seus pais, é preciso que você tenha essa consciência, que os seus pais são maiores, que os seus pais te deram o seu bem maior, que é a sua vida. Muitos filhos tentam ajudar seus pais sem parar, como se eles quisessem devolver a vida que eles receberam. Só que veja, você não consegue devolver essa vida para trás. Você consegue fazer o movimento para frente. Então, como é que você pode pagar essa vida aos seus pais? Através da implementação dos seus projetos, dos seus sonhos, ou através da criação da sua própria família. Um outro ponto importante quando a gente fala da superioridade é você entender que os seus pais, eles podem dar conta da vida deles. Então eu tenho muitas clientes que chegam pra mim e falam assim: eu não aguento mais, o meu pai e minha mãe falam que eles não se suportam mais, que o casamento deles está uma porcaria, que eles não querem mais ficar juntos. Isto é um problema deles. Quando você se coloca na posição de heroína, quando você se coloca na posição de que vai resolver a relação dos seus pais, você está se colocando numa posição de superioridade. Então, coloque-se no seu lugar. Lembra? O seu lugar de força é o seu lugar.
Enquanto você está na posição de heroína, enquanto você quer salvar os seus pais, você está fora do seu lugar e você não está num lugar de força para que você possa implementar os seus projetos e passar a sua vida adiante. Para você ir para o mundo com liberdade, você precisa deixar os seus pais viverem com dignidade. Nessa questão da superioridade, muitos pais enxergam a filha ou o filho que estão nesse papel de pais dos pais como o filho bonzinho. E às vezes você mesma se sente assim. Mas o que eu quero te dizer é que quando você assume esse papel, você não está resolvendo a vida dos seus pais, você está atrapalhando a sua e você está emaranhada até a tampa. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários. Essa é a sua questão com seus pais? Fala honestamente. Olha para sua relação com seu pai, com a sua mãe. Você se coloca numa posição de superioridade? Você deixa com que seus pais resolvam as questões deles? Ou você está o tempo todo bancando a heroína da família? Comenta aqui que eu quero saber. E no próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o segundo problema que mais traz questões para nossa vida em relação aos pais e filhos, que é o julgamento. Já começa a pensar aí, você é aquele filho que julga os seus pais? A gente se vê no próximo vídeo.